Uniclac. Olá pessoal, tudo bem? Um grande abraço para você ligado aqui no LAC Concursos. Eu sou o professor Edenilson Moraes e com muito prazer, com muita satisfação, a gente vai dando prosseguimento ao nosso curso de preparação. E hoje a gente vai falar sobre a independência e o nascimento do Estado brasileiro. Nosso objetivo nessa aula de hoje é fazer uma abordagem acerca dos movimentos emancipacionistas ocorridos no Brasil na segunda metade do século XVIII e nas primeiras décadas do século XIX e compreendermos de forma específica todo o processo de emancipação política, o processo de independência do Brasil. Muito bem. Pessoal, vamos começar falando sobre os movimentos emancipacionistas. E o que vem a ser movimentos emancipacionistas? Ora, são os movimentos que tinham clara intenção de promover um rompimento dos laços de dominação colonial portuguesa aqui na América, pessoal. Ou seja, eram aqueles movimentos que tinham o objetivo de promover a independência do Brasil. São vários movimentos ocorridos dentro desse contexto de crise do antigo sistema colonial. A Conjuração Mineira de 1789, a Conjuração Baiana de 1798, a Revolução Pernambucana de 1817 e, finalmente, a independência do Brasil, alcançada em 7 de setembro de 1822. Portanto, são movimentos anticolonialistas, movimentos que buscavam apresentar projetos de independência política para o Brasil. Esses movimentos, é preciso destacar que tinham influências externas. Tinham a influência do movimento iluminista, as ideias iluministas, as ideias de liberdade, de igualdade, fraternidade, as ideias apregoadas lá no continente europeu, principalmente na França. Ideias, princípios baseados nos estudos de vários filósofos, como por exemplo Voltaire, Rousseau, Montesquieu, chegaram à América. Como é que essas ideias chegaram à América? Chegaram através da elite letrada, a elite colonial que enviava os seus filhos para estudarem na Europa. Lá eles conheciam as ideias do iluminismo e trouxeram essas ideias para o Brasil. E tem também o fato das elites coloniais ambicionarem mudanças, superação no pacto colonial, buscarem essa independência política brasileira. Bom, temos vários movimentos que aconteceram nesse contexto de crise do antigo sistema colonial. Vamos começar abordando a Conjuração Mineira, movimento que também é conhecido como Inconfidência Mineira. Bom, o movimento aconteceu no ano de 1789, lá em Vila Rica, Minas Gerais. Vila Rica, atual Ouro Preto, pessoal. Então, olha só, vários fatores impulsionaram a realização da Conjuração Mineira. Entre eles estão a crise mineradora, ou seja, a decadência na extração aurífera na capitania de Minas Gerais, isso aí na segunda metade do século XVIII. Segunda metade do século XVIII acontece o processo de crise da atividade mineradora em Minas Gerais, ao mesmo tempo em que Portugal promove um arroxo fiscal, ou seja, uma elevação da cobrança de impostos. É claro que essas medidas acabaram gerando uma série de descontentamentos por parte da população mineira. Olha só, principalmente a elite colonial. Isso vai ser um combustível fundamental para a deflagração desse movimento. Movimento que, por sua vez, também tinha uma série de influências externas. Influência das ideias do iluminismo francês
E o exemplo representado pela independência das 13 colônias inglesas da América do Norte, que deram origem aos Estados Unidos da América, a primeira República Americana. Então, o modelo a ser seguido, o padrão a ser imitado, era o da independência das 13 colônias que deram origem aos Estados Unidos. Então, perceba que a Conjuração Mineira tinha os fatores principais, os fatores ligados à realidade vivenciada na capitania de Minas Gerais. Porém, esse movimento, pessoal, tinha influências externas. Influência das ideias do iluminismo francês e também o exemplo da independência dos Estados Unidos. As lideranças principais da Conjuração Mineira eram as camadas da elite da sociedade da região, ou seja, os grandes proprietários de terra, lideranças militares, grandes comerciantes, mineradores, os poetas do arcadismo mineiro, Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga, Alvarenga Peixoto, e temos a figura do alferes Joaquim José da Silva Xavier, este que nos aparece aqui na tela, o bom e velho Tiradentes, que acabou se tornando a personalidade política mais famosa do movimento da Conjuração Mineira de 1789. Muito bem, olha só, pessoal, a importância histórica da Conjuração Mineira é que foi o primeiro movimento emancipacionista ocorrido aqui na América Portuguesa. É o primeiro movimento que tinha a real intenção de promover a independência política do Brasil. No caso, a independência de Minas Gerais. Olha só os objetivos principais aqui da Conjuração Mineira. Independência da capitania de Minas Gerais. Alguns historiadores chegam inclusive a afirmar que os conjurados mineiros também tinham o objetivo de promover a independência da capitania do Rio de Janeiro. Lembrando que o Rio de Janeiro era a capital do Brasil naquele contexto histórico. Outro objetivo, promover o desenvolvimento comercial e industrial da região. Até então, eram proibidas as manufaturas na América Portuguesa. Havia um alvará assinado pela Rainha de Portugal, Dona Maria I, que proibia a instalação de manufaturas que pudessem concorrer com a produção portuguesa. Olha, os conjurados mineiros já tinham o objetivo de promover um desenvolvimento da atividade comercial e um incremento das manufaturas na região. Visavam também estabelecer uma faculdade em Vila Rica e transformar São João del Rei como capital. São João del Rei deveria então ser a nova capital dessa república que seria implantada na região. Mas vem cá, deu certo o projeto desenvolvido pelos conjurados mineiros? Conseguiu lograr êxito? Não conseguiu, pessoal. Não conseguiu porque houve uma traição. Do grupo dos Inconfidentes, tivemos uma delação premiada, vamos dizer assim, para usar um termo mais fácil de ser compreendido. Joaquim Silvério dos Reis, um dos conjurados mineiros, um dos Inconfidentes, acabou delatando os planos de seus companheiros ao governador da capitania de Minas Gerais, o Visconde de Barbacena. E aí, como consequência, tivemos a prisão de vários envolvidos nesse movimento. Líderes presos, muitos deles degredados, condenados ao exílio na África, como foi o caso de Tomás Antônio Gonzaga. O único do grupo dos Inconfidentes que recebeu pena máxima da rainha Dona Maria I de Portugal foi Joaquim José da Silva Xavier, ou Tiradentes, que foi condenado à morte por enforcamento e posteriormente teve seu corpo esquartejado. Tiradentes foi morto em 21 de abril de 1792 no Rio de Janeiro.
Posteriormente, já com o advento da República, olha uma curiosidade interessante. Com o advento da República, 100 anos depois, em 1889, Tiradentes foi alçado à condição de herói nacional, de mártir da República no Brasil. Porque Tiradentes participou de um movimento republicano, morreu tentando a independência do Brasil. Então a República, que naquele momento precisava de legitimidade, precisava dialogar com as camadas populares, porque o movimento republicano, é bem verdade, foi elitista. Não contou com a participação das massas populares. O povo assistiu bestializado à proclamação da República. Por essa razão que as lideranças militares elegeram Tiradentes como um dos principais mártires da causa republicana no Brasil. Não é à toa que o 21 de abril acabou se tornando feriado nacional. Outro movimento que também aconteceu nesse contexto de crise do antigo sistema colonial na América foi a chamada Conjuração Baiana de 1798, um movimento que tinha como fatores principais os elevados impostos cobrados na capitania da Bahia, também as grandes desigualdades sociais verificadas nesta capitania. E esse movimento contou com influências das ideias do iluminismo e também com o exemplo das revoluções americana e francesa. Revolução Americana é o movimento que levou à independência dos Estados Unidos, 1776. E a Revolução Francesa é esse importante movimento que teve influências no mundo todo, praticamente. Aconteceu entre 1889 e 1799. O processo revolucionário na França durou 10 anos. Um outro episódio que também serviu de exemplo para a realização da Conjuração Baiana foram as revoltas de escravos acontecidos na América Central, acontecidos na ilha caribenha, que pertencia à França, que deu origem a uma nova república na América, o Haiti. A independência do Haiti, a revolta dos escravos naquela região, aquele conjunto de revoltas que levou à independência do Haiti, também serviu de influência para a realização da Conjuração Baiana, hein, pessoal? E o importante mencionar é que os componentes sociais que participaram desse movimento tinham várias matizes. Tínhamos elementos das elites, elementos de camadas médias e muitos elementos eram de camadas populares de Salvador. Olha só, a grande diferença entre a Conjuração Baiana e a Conjuração Mineira é que, enquanto em Minas Gerais tivemos um movimento essencialmente elitista, na Bahia o movimento teve caráter essencialmente popular. Então anota aí, Conjuração Baiana foi um movimento que tinha característica essencialmente popular, com a participação de negros libertos e também de negros escravizados. Uma grande participação de negros de ganho, principalmente artesãos, dentre eles alfaiates. É por essa razão, pessoal, que a Conjuração Baiana também é conhecida como Revolta dos Alfaiates. Então, os conjurados baianos espalharam uma série de pasquins, ou seja, uma série de folhetos pelas ruas de Salvador, conclamando a população local a participar desse movimento, a engajar-se nessa causa, nessa luta pela independência da Bahia, pela proclamação de uma república na região, olha só também, pela abolição da escravatura na Bahia, pessoal, pelo estabelecimento de igualdade jurídica entre brancos e negros,
Perceba que as propostas da Conjuração Baiana eram consideradas revolucionárias. Podemos dizer claramente que essas propostas eram bastante radicais. Eles queriam, além da independência da Bahia, a proclamação da República na região, o estabelecimento de igualdade jurídica entre brancos e negros na Bahia. E olha só que detalhe interessantíssimo, senhores. Os conjurados baianos também desejavam a abolição da escravatura. Esse é outro diferencial importante se você for fazer um quadro comparativo entre a Conjuração Mineira e a Conjuração Baiana. Você vai perceber que as propostas dos revolucionários baianos eram muito mais radicais. Dentre elas estava, por exemplo, a proclamação da República, que também estava na Conjuração Mineira. A independência também estava na Mineira. Mas o estabelecimento da abolição da escravatura e principalmente da igualdade jurídica entre brancos e não brancos eram medidas extremamente radicais que os conjurados baianos possuíam. Até porque, pessoal, vamos lembrar que na Conjuração Baiana tivemos a participação de muitos elementos das camadas populares, entre eles negros e mulatos. E não se esqueça também que na Conjuração Baiana tivemos a participação da maçonaria, através da loja Cavaleiros da Luz. E qual que é o desfecho desse movimento, pessoal? O desfecho é a violenta repressão oficial. Mais uma vez, os conjurados tiveram seus planos delatados. E aí houve uma violenta repressão por parte das autoridades metropolitanas. E tivemos como consequência 4 líderes negros e pobres condenados à morte por enforcamento. Olha só, a repressão foi ainda mais radical se comparada à repressão empreendida pelas autoridades portuguesas contra a Conjuração Mineira. Lá nós tivemos o Tiradentes enforcado. Na Conjuração Baiana foram 4 lideranças pobres, 2 alfaiates e 2 soldados condenados à morte por enforcamento. A repressão foi mais violenta ainda. Tivemos ainda um outro movimento importante, uma outra revolta emancipacionista acontecida no Brasil dentro desse contexto histórico de crise do antigo sistema colonial. Foi a Revolução Pernambucana de 1817. Perceba pela data aí, pessoal, que a Revolução Pernambucana aconteceu no contexto do chamado período joanino. O que foi o período joanino aí, professor Edenilson? O período joanino foi justamente a época em que a corte portuguesa esteve instalada no Brasil, entre 1808 e 1821. Quais são os fatores principais que levaram à ocorrência da Revolução Pernambucana de 1817? Vamos lá. Aqui estão os fatores, pessoal. O primeiro fator já está aí na sua lousa. Já apareceu para você na sua tela. Impostos elevados. Houve uma substancial elevação da cobrança de impostos na capitania de Pernambuco, lá em Recife. Esses impostos cobrados pelas autoridades metropolitanas sustentavam o luxo e os gastos da corte. Onde é que estava a corte mesmo? A corte portuguesa estava instalada no Rio de Janeiro. Então, para sustentar os gastos, o luxo da corte, tivemos uma elevação de impostos. E aí, a galera de Pernambuco, evidentemente, ficou muito descontente com esse arroxo fiscal, com essa elevação exorbitante na cobrança de impostos. Outro fator preponderante, crise econômica, queda na produção de açúcar
e algodão em Pernambuco. Essa crise econômica também é um fator agravante que vai contribuir para a ocorrência da Revolução Pernambucana de 1817. Olha só, mais uma vez temos as influências externas desse movimento. O iluminismo, percebeu que o iluminismo influenciou todos os movimentos emancipacionistas do Brasil nesse contexto histórico. As ideias de igualdade, liberdade, fraternidade. E olha só, mais uma vez, a independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa servindo de inspiração para a ocorrência de movimentos no Brasil. As camadas sociais que estavam envolvidas diretamente na realização da Revolução Pernambucana foram a aristocracia rural, as camadas médias urbanas e também as camadas populares. Mas é preciso sublinhar que, claro que as reivindicações, os objetivos dessas camadas sociais não eram exatamente as mesmas, perfeito? A aristocracia rural, por exemplo, não queria mexer na questão da abolição da escravatura e nem na distribuição de terras. Já as camadas médias e populares defendiam medidas mais radicais. Essa divisão no que tange às reivindicações dos sujeitos históricos envolvidos nesse movimento vai ser um fator de divisão interna que vai enfraquecer a Revolução Pernambucana. Uma curiosidade muito importante sobre esse movimento é que é o único movimento emancipacionista brasileiro que chegou a conquistar o poder. Olha os objetivos principais da Revolução Pernambucana de 1817. Alcançar a independência de Pernambuco, adotar a república na região, estabelecer liberdades civis para a população pernambucana. Os revolucionários pernambucanos passaram da fase da teoria e chegaram à prática. Eles conseguiram tomar o poder e instalaram uma república em Pernambuco. Inclusive contaram com a adesão de outras capitanias brasileiras. No caso, Rio Grande do Norte e a Paraíba. Você percebeu agora há pouco que eu mostrei para você uma bandeira? Vamos olhar a bandeira novamente aí, professor? Olha só, aqui está a bandeira da Revolução Pernambucana de 1817, que inspirou a atual bandeira de Pernambuco. Perceba as 3 estrelas que você vê na parte superior da bandeira. Essas 3 estrelas representam justamente, olha só, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Paraíba, que estavam envolvidas diretamente nesse movimento. Só que houve uma violenta repressão por parte das autoridades portuguesas. Dom João, o príncipe regente de Portugal, que estava no Rio de Janeiro, enviou tropas lusitanas para Pernambuco para rechaçar esse movimento. E o movimento acabou sendo sufocado. Lideranças do movimento foram presos e depois anistiados. E tivemos também alguns componentes da Revolução Pernambucana que foram executados. Mas é importante destacar que a Revolução Pernambucana de 1817 é o único dos movimentos emancipacionistas que chegou a alcançar o poder no Brasil. Muito bem, pessoal, ainda analisando esse contexto que antecede a emancipação política brasileira, é de fundamental importância revisarmos o chamado período joanino, que vai de 1808 a 1821. É o período, é o momento histórico em que a corte portuguesa esteve instalada no Brasil. E por que razão nós tivemos a transferência da corte portuguesa para o Brasil? Por conta do bloqueio continental.
E quem decretou o bloqueio continental? Foi Napoleão Bonaparte, pessoal, imperador da França. O bloqueio continental era uma medida proibitiva dos países europeus comercializarem com a Inglaterra. O país europeu que desobedecesse ao bloqueio continental teria o seu território invadido pelas tropas francesas. Foi justamente o que aconteceu com Portugal. Portugal, que possuía a sua economia bastante atrelada à economia inglesa, não pôde aderir ao bloqueio continental. Sendo assim, a transferência da corte à Inglaterra fez o translado da corte portuguesa de Lisboa para Salvador e posteriormente para o Rio de Janeiro, onde ficou durante 13 anos. O fato que vai precipitar a transferência da corte, um antigo plano que já existia em Portugal, de se transferir a corte para o Brasil, como forma de preservar a coroa portuguesa, aconteceu diante da invasão do exército francês sobre o território de Portugal. E durante esses 13 anos em que a corte portuguesa esteve estabelecida no Brasil, ocorreram grandes transformações político-econômicas aqui na América Portuguesa, fazendo com que o caminho em direção à nossa emancipação política fosse, aos poucos, pavimentado. A presença da corte portuguesa no Brasil foi um fator importante que vai contribuir para o avanço das ideias emancipacionistas, conduzindo a nossa posterior independência política, alcançada em 1822. Enquanto esteve no Brasil, Dom João promoveu uma série de mudanças, uma série de medidas foram tomadas. Dentre elas, temos aí a abertura dos portos brasileiros às nações amigas, ocorrida no ano de 1808. O significado histórico de tal medida foi promover o rompimento do pacto colonial. Rompimento do pacto colonial. Ou seja, o pacto colonial, pessoal, era o direito ao monopólio, ou seja, a exclusividade de Portugal sobre a exploração econômica do Brasil. Quando Dom João assinou a abertura dos portos às nações amigas, ele simplesmente dinamitou com o exclusivo metropolitano, com o pacto colonial. Essa medida foi extremamente favorável para quem? Para a Inglaterra, que pôde despejar seus produtos aqui no Brasil. Dom João também promoveu a criação do Banco do Brasil. Olha só, o Banco do Brasil foi criado por Dom João em 1808. Dom João também criou a Biblioteca Real, que hoje é a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, o Teatro Real, a Imprensa Régia, o Jardim Botânico, a Academia Militar, escolas de medicina que foram instaladas em Salvador e também no Rio de Janeiro, a Academia de Belas Artes no Brasil. Em 1815, para legitimar a presença da corte portuguesa no Brasil, Dom João elevou o Brasil à categoria de Reino Unido a Portugal e Algarves. Outro passo decisivo na direção de nossa independência política, hein? E em 1816 chegou ao Brasil a Missão Artística Francesa, que tinha entre seus componentes quem estava lá sob a liderança de Joachim Le Breton, estava Debré, pessoal, Jean-Baptiste Debré, esse grande pintor francês, esteve no Brasil durante o período joanino. Olha, é importante destacar que durante o período joanino tivemos uma série de acordos comerciais
firmados entre Portugal e Inglaterra. Esses acordos foram extremamente benéficos para a economia inglesa. Dentre eles estão a abertura dos portos às nações amigas no ano de 1808, os tratados de aliança e amizade, comércio e navegação no ano de 1810, que davam muitos privilégios para as mercadorias britânicas que entravam no Brasil, pagando apenas 15% de alíquota de importação, só 15% de imposto. Para os senhores terem uma ideia, as mercadorias portuguesas pagavam 16% e as mercadorias de outros países pagavam 24%. Percebemos claramente aí que há um benefício, há um privilégio para as mercadorias inglesas que entram no Brasil nesse contexto histórico. Na política externa tivemos também algumas ações empreendidas por Dom João. Por exemplo, a invasão da Guiana Francesa em 1809, território que foi devolvido à França em 1817, e também a ocupação da Banda Oriental, a província cisplatina, que esteve anexada ao território brasileiro entre 1821 e 1828. E na política interna, pessoal, tivemos a repressão, a Revolução Pernambucana de 1817, que foi justamente o último movimento emancipacionista ocorrido antes da nossa independência. Um episódio importante aconteceu em 1820 em Portugal. Foi a Revolução Liberal do Porto, um movimento comandado pela elite portuguesa, pela burguesia da cidade do Porto, importante cidade comercial portuguesa, que visava o estabelecimento de uma monarquia constitucional em Portugal, ou seja, visava limitar os poderes do rei. Que rei é esse? Dom João VI. Dom João VI foi coroado rei de Portugal no Rio de Janeiro. É o único rei europeu que foi coroado na América. Olha só, Dom João VI coroado no Rio de Janeiro. 1820 acontece esse movimento que visava limitar os poderes do rei, ou seja, fazer com que a Constituição estivesse acima dos poderes do rei de Portugal e exigir o retorno imediato da corte portuguesa para a Europa. Afinal de contas, as guerras napoleônicas já haviam se encerrado, as tropas francesas já haviam sido expulsas de Portugal pelo exército inglês. Então, as lideranças desse movimento, a burguesia portuguesa, vai pressionar Dom João, a família real e a corte a voltar para Portugal. E aí Dom João VI, com medo de perder a sua coroa, vai voltar para a terrinha. É importante mencionar também, pessoal, que esse movimento, que é chamado de liberal do ponto de vista político, porque visava o estabelecimento de uma monarquia constitucional que limitasse os poderes do rei em Portugal, do ponto de vista econômico, esse movimento era conservador, porque tinha por objetivo retirar do Brasil o status de Reino Unido, fazer com que o Brasil fosse rebaixado à condição de colônia. Olha só, os revolucionários do Porto queriam que o pacto colonial fosse restabelecido no Brasil. Claro que esse é um fator que vai precipitar ainda mais o processo de independência do Brasil, pessoal. Quando a família real portuguesa retorna para a Europa, Dom João VI deixa aqui no Brasil, na condição de príncipe regente, o seu primogênito, Dom Pedro.
Portanto, de 1821 a 1822, nós tivemos a regência de Dom Pedro. O príncipe regente de Portugal permaneceu no Rio de Janeiro, administrando o Brasil. E as cortes portuguesas continuaram pressionando para que Dom Pedro retornasse a Portugal, porque os portugueses sabiam que a permanência do príncipe regente no Brasil dificultaria o rebaixamento do Brasil à condição de colônia, o restabelecimento do pacto colonial, o fim das liberdades comerciais. Então, vão exigir que o príncipe retorne para Portugal. Só que a população brasileira, as elites brasileiras, vão se aglutinar em torno da figura do príncipe Dom Pedro para que ele permanecesse no Brasil. E em 9 de janeiro de 1822 ocorre o célebre Dia do Fico, se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que estou pronto, diga ao povo que fico. Esse é o famoso Dia do Fico. Com o apoio das elites coloniais brasileiras, Dom Pedro vai promover ali a lei do cumpra-se, ou seja, as medidas tomadas pelas cortes portuguesas só teriam validade no Brasil se fossem chanceladas pelo príncipe regente. Isso vai acelerar ainda mais o rompimento político com Portugal. Portanto, pessoal, devemos conceber a independência do Brasil como um arranjo político, um acordo institucional entre as elites brasileiras e o príncipe regente Dom Pedro. As elites que não queriam perder os seus privilégios conseguidos ao longo do período joanino, vão se unir, vão se aglutinar em torno da figura do príncipe regente para que ele promovesse o rompimento definitivo com Portugal, alcançando assim a nossa independência política e se tornar-se o governante do Brasil, o imperador brasileiro. E isso é importante dizer que o processo pela independência do Brasil foi essencialmente elitista. É um processo que vai ser baseado nesse arranjo político entre as elites agrárias brasileiras, os grandes latifundiários e os grandes comerciantes vão se unir em torno de Dom Pedro para a promoção de nossa independência política. Independência esta que foi acompanhada da manutenção da ordem social. Qual é a ordem social vigente aqui, pessoal? Do latifúndio, da escravidão, das grandes desigualdades sociais. Isso foi mantido. E manteve-se também a integridade territorial brasileira. Ao contrário das nações que surgiram nesse contexto histórico aqui na América do Sul, onde houve uma fragmentação territorial dos antigos vice-reinos espanhóis, em relação ao território colonial português, permaneceu íntegro, permaneceu unido, manteve-se a integridade territorial brasileira. Não houve, portanto, uma fragmentação do território. E Dom Pedro foi aclamado imperador do Brasil ainda em 1822. Perceba que logo após a nossa independência, tivemos a adoção do regime monárquico no Brasil. Muito bem, pessoal, vamos agora testar aquilo que nós estudamos na aula de hoje. Questão número 1. Discutiu-se muito no segundo semestre de 2015 a problemática do aumento dos impostos devido ao déficit de 30 milhões nas contas públicas. Nesse debate é possível visualizar recorrências a episódios da história política brasileira, conforme observamos na charge a seguir. Olha aí a charge, pessoal. Vamos lá. O que está mostrando essa charge aqui? Tem o padre, tem o soldado e tem aqui alguém que está sendo enforcado. Claro que essa charge faz uma referência a Tiradentes. Tem aqui o padre pegando a confissão de Tiradentes. Qual o seu último desejo, filho? E o Tiradentes responde:
Quero que os políticos deste país criem vergonha. Então essa aqui é uma sátira política à questão da Inconfidência, da Conjuração Mineira de 1789, fazendo uma alusão com a característica política atual brasileira. Vamos lá então. Comando da questão, a charge faz menção. Qual é o movimento que aquela charge está fazendo menção ali? Tiradentes, não é? Tiradentes participou de qual movimento emancipacionista no Brasil? Foi a Conjuração Mineira de 1789. Vamos conferir então as alternativas. Letra A Conjuração Baiana, evento que também ficou conhecido como Rebelião dos Alfaiates, na qual os revoltosos, além de questionarem os altos impostos, buscaram fundar um governo monárquico no Brasil, independente de Portugal. Não, incorreto, né, pessoal? Primeiro, porque Tiradentes não participou da Conjuração Baiana, e sim da Conjuração Mineira. Segundo, porque a Conjuração Baiana não foi um movimento que visava a instalação de um governo monárquico. Não, visava a instalação de um governo republicano no Brasil. Está incorreto a letra A. Letra B. A marca do pensamento católico no contexto do Brasil colonial, que deu base ideológica para criminalizar e punir os políticos corruptos. Não, nada a ver. Tudo errado aqui, pessoal. A base ideológica que influenciou os movimentos emancipacionistas do Brasil, qual era? O Iluminismo. Vamos lá, letra C. A Revolução Pernambucana, que eclodiu devido ao aumento dos impostos, que foi decretado com a chegada da família real portuguesa ao Brasil em 1808. Esse movimento também foi marcado pela luta pelo fim da escravidão. Pessoal, essa afirmação está incorreta. Primeiro, porque Tiradentes não participou da Revolução Pernambucana de 1817. Ele participou da Conjuração Mineira de 1789. Segundo ponto é que a Revolução Pernambucana não lutava pelo fim da escravidão, pessoal. Não havia essa proposta. O único movimento emancipacionista ocorrido nesse contexto que tinha o objetivo de promover a abolição era a Conjuração Baiana. Letra D, vamos conferir a letra D aqui, pessoal, vamos lá? Letra D, a restrição da liberdade de imprensa no contexto do século XIX, que dificultou a emergência de movimentos contrários à excessiva cobrança de impostos pela coroa portuguesa. Nada disso, pessoal, nada disso. Havia restrição à liberdade de imprensa até o período joanino, quando eram proibidos a instalação de jornais no Brasil. Perfeito? Posteriormente houve a liberdade de imprensa. Então, por exclusão, a gente já chega à alternativa correta, que é a Conjuração Mineira, revolta que ocorreu em Minas Gerais devido à derrama declarada pela coroa portuguesa e aos preços abusivos que eram cobrados pelas mercadorias importadas. Sim, pessoal, a Conjuração Mineira aconteceu em 1789 em Vila Rica e teve a participação da elite mineira, de setores de camadas médias e alguns setores militares, entre eles o alferes Joaquim José da Silva Xavier, o nosso Tiradentes. A derrama, que seria a cobrança dos impostos atrasados, seria a causa para a deflagração do movimento, porque quando da declaração da derrama, toda a população da capitania de Minas Gerais deveria contribuir pagando os impostos para Portugal. Claro que isso causava uma grave insatisfação social. Então a alternativa correta, letra E. Vamos para a próxima questão aí, pessoal. Julgue os itens seguintes considerando o processo de independência do Brasil. Vamos lá. Primeiro item.
A transferência da sede do Estado português para a sua colônia americana foi decisiva para a emancipação política do Brasil, como evidencia o fim do monopólio comercial metropolitano determinado pela abertura dos portos brasileiros ao comércio internacional, decisão que rompia com um dos esteios da política econômica mercantilista. Essa afirmação é verdadeira, afirmação correta, pessoal. Afinal de contas, a presença da corte portuguesa no Brasil foi um fator preponderante que contribuiu para a nossa posterior emancipação política. Quando da chegada da corte portuguesa, Dom João decretou em 1808 a abertura dos portos brasileiros às nações amigas. Fato este que rompeu definitivamente com o Pacto Colonial. E você sabe muito bem que o Pacto Colonial era um dos esteios da política econômica mercantilista. Vamos para o próximo item. Entre as conspirações que exploraram o quadro de crise do sistema colonial, como apontado no texto, nenhuma foi mais importante que a Conjuração Mineira de 1789, quando, a partir de Vila Rica, próspero centro minerador e no auge de sua capacidade exploradora, os inconfidentes disseminaram pela colônia seus ideais emancipacionistas, republicanos e abolicionistas. Vamos analisar com muita calma este item aqui, meus camaradas. Vamos lá. Está dizendo aqui que entre as conspirações, entre os movimentos emancipacionistas ocorridos no Brasil, nesse quadro de crise do sistema colonial, o mais importante de todos foi a Conjuração Mineira. Podemos dizer isso? Que o mais importante de todos? Olha, nós podemos dizer que a Conjuração Mineira foi o primeiro movimento emancipacionista no Brasil. Porém, a Conjuração Baiana e a Revolução Pernambucana de 1817 foram igualmente importantes nesse contexto que conduziu posteriormente à nossa independência política. Outro fator incorreto aqui, pessoal, está dizendo que Vila Rica, que foi o local onde eclodiu a Conjuração Mineira, estava no auge de sua capacidade de exploração aurífera, o que é incorreto. Quando ocorreu a Conjuração Mineira, nós sabemos que a mineração já estava em declínio, estava em decadência, a crise mineradora no Brasil. Outro fator incorreto aqui, gente, está dizendo que a Conjuração Mineira apresentava a proposta de abolição da escravidão no Brasil. Vamos lembrar, pessoal, que a Conjuração Mineira foi um movimento essencialmente elitista. Muitos dos sujeitos históricos que participaram desse movimento tinham terras, possuíam escravos também, não queriam perder suas propriedades. Então esse movimento não chegou a ser definitivamente abolicionista. Vamos lá, assinalando falso. Esse item está incorreto. Vamos para o próximo item aí, moçada. Enquanto as ideias iluministas que fundamentaram a Revolução Francesa em 1789 chegavam ao Brasil e incendiavam os movimentos pela independência que se multiplicavam pela colônia, a independência das 13 colônias inglesas na América do Norte foi ignorada tanto nas colônias hispânicas quanto no Brasil. E aí? Essa afirmação é verdadeira ou é falsa? É claro que essa afirmação é falsa, pessoal. Essa afirmação é falsa. Por quê, professor? Olha só. Está dizendo aqui que nós tivemos como influências externas desses movimentos emancipacionistas as ideias do iluminismo francês, que foram colocadas em prática
na Revolução Francesa. Até aí tudo bem, tá correto. Porém, tá dizendo aqui que o exemplo da independência das 13 colônias inglesas da América do Norte, que deram origem aos Estados Unidos da América, foi ignorada pelas colônias hispânicas e aqui também no Brasil. Claro que não, gente. O exemplo da independência dos Estados Unidos foi seguido tanto aqui nos movimentos de independência do Brasil, quanto nos movimentos de independência da América Espanhola. Incorreto, portanto. E o último item que fala o seguinte: transformando as bases materiais da sociedade com vigorosa repercussão política, social e cultural, a Revolução Industrial rompeu com os elementos de sustentação da economia vigente na América moderna, subvertendo os pilares do antigo sistema colonial sobre os quais se assentara a colonização portuguesa na América. Essa afirmação é verdadeira, pessoal. Olha só, a Revolução Industrial teve grandes repercussões nos campos político, social e cultural. Não apenas na Europa, hein, pessoal? Claro que aqui na América reverberou as consequências, as influências da Revolução Industrial, que vão dinamitar literalmente os sustentáculos da economia vigente durante a Idade Moderna. Qual que era a economia vigente na Idade Moderna aí, moçada? Era o chamado mercantilismo. Mercantilismo. Então, os princípios mercantilistas foram muito criticados ao longo do século XVIII. Então, é um elemento que vai também subverter os pilares do antigo sistema colonial, que vai ser cada vez mais contestado, dando origem a uma série de movimentos que pleiteavam a independência do Brasil. Então a sequência correta está aí para você. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Beleza, vamos para a próxima questão aí, pessoal, no pique. Analise a charge. Vamos ver a charge? Tem uma galera aqui comemorando, dizendo viva a independência, viva a independência. Você percebe aqui que são elementos ricos. São pessoas de camadas abastadas. Pelas roupas, podemos perceber que são pessoas assim de uma condição social mais privilegiada. Do lado temos pessoas mais humildes, que estão dizendo assim, que isso, mãe? Aí a mãe responde, deve ser o novo produto inglês. Vamos lá, essa charge está fazendo aqui então uma sátira com o processo de independência política do Brasil. Olha o comando da questão. Tendo em vista o contexto da independência do Brasil e o sentido dado pela charge a esse importante movimento da história do Brasil, assinale a alternativa correta. Vamos lá, vamos conferir então a alternativa aqui acerca da interpretação dessa charge sobre o processo de independência do Brasil. Letra A. A independência do Brasil foi um processo liderado em grande parte pelos grupos que mais se beneficiaram com a ruptura dos laços coloniais, ou seja, latifundiários e comerciantes. Opa, beleza! Percebemos aqui que a independência do Brasil foi fruto de um arranjo político entre as elites brasileiras e o príncipe de Portugal, Dom Pedro, promovendo então o rompimento definitivo com Portugal, mas a manutenção da ordem social e econômica vigente, a manutenção da grande propriedade, a manutenção da economia agroexportadora e principalmente a manutenção do trabalho escravo no Brasil. Alternativa correta. Vamos ver a letra B? O principal objetivo da independência era organizar um novo Estado Nacional brasileiro sem colocar em risco sua autonomia econômica conseguida a longo prazo através do Pacto Colonial. Vamos lá.
Pessoal, essa afirmação aí está incorreta. Por quê, pessoal? Por causa dessa frase aqui, ó, pacto colonial, por causa dessa expressão. Gente, o principal objetivo da independência era organizar o Estado Nacional? Sim, beleza. Sem colocar em risco sua autonomia econômica? Beleza. Claro, a liberdade econômica. Essa liberdade foi conseguida a longo prazo através do pacto colonial? Não. Foi conseguida através do rompimento do pacto colonial, que aconteceu através de várias medidas aprovadas ao longo do período joanino. Dentre elas, por exemplo, a abertura dos portos brasileiros às nações amigas, ocorrida em 1808, e os tratados de comércio e navegação, aliança e amizade com a Inglaterra, que foram assinados em 1810. Então, é o fim do pacto colonial que promoveu essa autonomia econômica, e não o contrário. Letra C, pessoal. A situação da maioria da população sofreu drásticas mudanças com a implantação de uma nova situação política do Brasil através de uma nova reorganização social, mesmo sem o consentimento do povo. Não, pessoal, a independência do Brasil foi acompanhada da manutenção da ordem social e econômica vigente. Não houve transformações, manteve-se a estrutura agrária concentrada, manteve-se a escravidão, gente. Letra D. A aparência liberal construída pela elite agrária que apoiara Dom Pedro I romper os laços com a metrópole lusitana foi descoberta pela população, que logo empreendeu uma série de movimentos sociais? Lógico que não. A alternativa correta, como dissemos aí, é a letra A, porque o movimento pela independência política do Brasil foi comandado pelas elites nacionais que não queriam perder os seus privilégios alcançados ao longo do período joanino. É isso aí, pessoal. Um grande abraço a todos, bons estudos e cuide-se bem! Clique like.